Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Na Veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Eu estou de volta depois de um hiato. Ficaram só as meninas, ficaram só Rafa e Gina fazendo as gravações, acho que uns 2 ou 3 episódios. Coincidentemente, foi um dos meses que o podcast fez mais sucesso. Eu confesso que eu fiquei um pouco ofendido, Fernando, só para mas te Só lembrar que que no não. último da Bruna Dutra você estava, tá? mas esse foi ao ar recentemente, então não deu tempo de Ah, ter o tá. impacto dele ainda. Entendi. Mas tudo bem, faz parte. Sempre disse que eu sou aqui o alívio cômico. Então, os episódios em que eu não estava, a densidade teórica e conceitual foi muito maior. Gente, Ô, Gina, hoje eu tem gente queria. querendo confete aí, Gina. Dá confete para Né, ele, eu tô com a Gina. autoestima Nosso Lorde, por baixo, como nosso dizia. maravilhoso Fernando, é quem faz esse podcast subir em grau jurídico, em simpatia, em beleza e tudo mais. Continue, nosso mestre. Como dizia meu professor de civil na faculdade, tô mais por baixo que cu de foca. Mas beleza. Falar com vocês sobre júri. A gente nunca fez um episódio especificamente sobre o Tribunal do Júri. É, é claro que a gente tem um podcast primo, um podcast irmão, que também é da EMAIS, né, que é o Plenitude. Acho que a gente pode entrar um pouco na praia deles sem que haja aqui usurpação de competência. Até Eu, porque eles vão estar também aqui, já foram pois é, convidados, né? Qualquer pois hora é. estão chegando por aqui. Eu voltei a fazer júris porque eu estou acumulando uma comarca aqui no Mato Grosso, né? A minha atribuição hoje é infância e juventude, mas eu estou acumulando uma comarca trabalhando na área penal. E aí eu acabei caindo de paraquedas fazendo um porrilhão de júri. E aí eu acho que eu já tinha esquecido, porque eu estava numa atribuição criminal, mas não era júri, então eu já tinha esquecido de como certas coisas ocorrem no plenário. Cara, é sempre uma coisa, uma experiência ímpar, né? Estava lá eu. Isso porque, olha, gente, detalhe, era um júri de réu intimado por edital, edital, péssimo de prova, tanto é que, de fato, o Ministério Público pediu absolvição. Na verdade, ele não pediu absolvição, né? Ele não pediu a condenação. Mas, enfim, era um júri muito fácil, mas mesmo assim o discurso era o mesmo. E no discurso do Ministério Público, na hora dos debates, efetivamente, ele explicou aos jurados que o jurado tem ali a soberania dos vereditos, que ele decide de acordo com sua íntima convicção, né? Yada, yada, yada. E aí ele bateu num calo. Ele virou e falou assim: inclusive, né, eu não recomendo, eu acho um absurdo, eu acho que não pode, eu não recomendo, acho que vocês não devem, mas o jurado pode absolver sem provas e o jurado pode condenar sem provas, porque a gente trabalha a plenitude de defesa e a plenitude de acusação. Sabe quando você olha assim e fala, meu Deus, eu vou comprar essa briga agora, né? Júri, réu intimado por edital, revel, não tá ali, o cara ia pedir para não condenar, não vou fazer, não vou partir pro fight, porque era um fight que naquele caso específico não valia a pena, mas aquilo tá zunindo na minha orelha tem mais de mês. Porque, como vocês sabem, não existe plenitude de acusação, minha gente. A Constituição Federal garante a plenitude de defesa. E, né, a gente tem toda a estrutura do júri garantindo a estrutura, a plenitude de defesa. A acusação, ela é sempre, sempre, sempre no limite das provas e no limite da imputação. Não pode o Ministério Público chegar ali, quer saber? Esse réu é feio, esse réu é bobo, ele já tem antecedentes, então condenem só por isso. Eu sei que não tem prova, mas condenem. O que existe é a absolvição por clemência, não existe a condenação por ódio, a condenação por intolerância, né? Então, Tanto é, queria. né, Fernando, que existe o quesito genérico da absolvição, mas não existe justamente por esse motivo o quesito genérico da acusação, porque não existe plenitude de acusação. A acusação é adstrita à prova dos autos. Existe plenitude de defesa e quesito genérico de absolvição. Por isso que a gente espera que a decisão final do STF seja que não é possível a apelação,
da decisão do júri por clemência. Uma hora esse julgado sai de vez, né? Porque isso aí tá no forno, acho que já fez uns 2 aniversários, parecendo o juiz das garantias. Mas é impressionante como sempre tem esse discurso, né? E os caras, de vez em quando, ainda se colocam numa posição de, nossa, olha só que difícil que é ser eu. Porque a defesa fala por último, a defesa tem plenitude, e eu não tenho nada. Você não tem nada, você só tem a estrutura inteira do Estado nas suas mãos para promover uma investigação e uma ação penal com base em provas, né? Mas coitadinho, não tem nada na mão. Eu me E, lembro de Fernando, outro. só Oi, para Rafa. nesse. Eu já vi que o promotor ninguém tinha, nunca vi cunhar essa expressão em plenitude de acusação. Mas eu já vi muito promotor, né, como eu já fiz muitos júris, falando assim, né, naquela coisa, olha, não tem provas. Dentro da minha convicção, eu até acho que foi ele, mas eu sou obrigado aqui a pedir absolvição. Quase que falando para os jurados, olha, vocês não têm, né, que fundamentar nada. Então, se vocês quiserem condenar, eu estou lavando as minhas mãos. Exato. Não tem provas. O ônus probatório é meu, mas eu tenho a convicção que o cara é bandido, que só pode ter sido ele. Eu já ouvi, né? E a gente meio que, né, engole a seco, até porque se você for pensar, vai constar em ata o pleito absolutório, né? E se a gente também pensar nessa questão do princípio acusatório, né? Se o titular da ação penal, sem esquecer da soberania, tá? Aí a gente vai ter que pensar na ponderação. Mas se o titular da ação penal, após a análise das provas, pede absolvição e os jurados condenam, é manifestamente contrário à prova dos autos, já avaliada tanto pela defesa quanto pela acusação. Mas, assim, evidentemente, eu não sei se vocês já ouviram, é um discurso meio cretino, assim, tentando jogar para a galera. Cara, meio cretino sou eu. Esse discurso é uma coisa assustadora, porque assim, cara, não é difícil você seguir, sabe? E também outra coisa que eu achei muito interessante, voltando a fazer júris agora, é quanto esses processos são mal instruídos, sabe? É uma das imputações mais graves do nosso código. O processo tem 2 filtros, né? Porque tem o recebimento da denúncia, tem a pronúncia e depois tem a decisão dos jurados, e ainda assim você chega lá, é testemunha indireta, é testemunha secreta, é reconhecimento irregular, etc, Mas etc. eu acho que o problema aí é que agora a gente está mudando a cultura jurídica da decisão de pronúncia ser realmente um filtro de Sim, admissibilidade dessa acusação. O que todos nós, e eu acho, eu vou falar da minha experiência, a gente só estuda mesmo a fundo o processo do júri na véspera do júri ou na semana do júri. Então, os juízes pronunciavam pelo indúbio pro societá e também não faziam nenhuma filtragem crítica daquela acusação, deixava tudo para plenário. Não exato. sei se vocês também. Cara, mas aí é loucura, né? O Sim, pessoal ficou puto com o Toffoli, porque ele disse agora na sessão lá que o júri tinha que ser extinto. Olha, se, se na prática, se na prática o procedimento do júri fosse levado à risca e fosse garantido ao réu os direitos no julgamento, eu discordo veementemente do Toffoli. Mas em um sistema onde a pronúncia não é levada a sério, né? O juiz lava as mãos e manda o cara para o plenário e que se lasque. Num sistema onde a admissibilidade de provas é super mal feita, onde a limitação argumentativa, e olha que os caras ainda ficam puto de não poder fazer referência à algema e a silêncio, mas fica só usando aos antecedentes do antecedentes eles acusado. fazem, né? Eu sou contra Fazem, essa não, taxatividade do rol 478. o STJ é pacífico de que aquele rol é taxativo, né? Que a gente não pode falar. Você Mas viu a fica última usando de decisão de Gilmar antecedente. Mendes, dia 16 de junho, né, desse mês, o Gilmar decidiu, de forma monocrática, que a acusação se referir ao fato de o réu estar foragido como argumento de autoridade não é causa de nulidade, porque o rol do artigo 478 é taxativo. Pois é. Pois é, olha aí. Então, usa-se de toda uma linha argumentativa que claramente só visa instigar medo e ódio, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade conservadora, punitivista. Eu no Mato Grosso, então, minha gente, nem se fala, né? Conservadora, punitivista, com medo. Porra!
É só apontar o dedo pro cara, e isso está super comum aqui, né? By the way, aqui, desses 6 júris que eu fiz recentemente, acho que 4 eram, abre aspas, disputa entre facções, fecha aspas. Mas em todos, a pessoa era acusada, né, do homicídio qualificado, aí colocava lá no motivo torpe, ter sido praticado para tentar ali garantir um território, por disputa de facções, etc., mas em nenhum tinha a imputação de integrar a organização criminosa. Em todos eu questionei como é que você, né, pratica um homicídio fundado na disputa de território, fundado na disputa de facções, sem integrar a facção. Você é o quê? Você é consultor externo da facção? Porra. É, Mas em todos o cara foi condenado em todas as qualificadoras. Eu estou até sim, fazendo o curso absurdo. do Denis. Aqui, né? Hora do Jabá, Denis Sampaio, comprem lá o curso de inquirição de testemunhas no júri, que é excelente. Fantástico. Eu fiz Excelente. também. Pois é, eu tenho muito a que aprender, porque eu gosto do processo penal, mas o júri me faz gostar mais da teoria do que da prática. Mas eu vou dizer, vou defender o júri. Eu sou a favor do júri. Eu não gostei da fala de Dias Toffoli. Eu acho que o júri é uma expressão, uma concretização da democracia nos meandros do processo penal. Claro que a gente tem pontos que precisamos evoluir, como até a questão de abolir a íntima convicção, aumentar o número de jurados, que os jurados possam ter algum tipo de instrução do juiz-presidente a respeito das provas ilícitas, se verificar com mais segurança essa filtragem das provas lícitas, ilícitas, enfim. São vários os pontos. Mas o júri também tem muito que ensinar ao procedimento ordinário. Por exemplo, não se fala em outra coisa que não seja a oralidade. Hoje está em proeminência a oralidade. E o júri é um procedimento onde se vê com bastante clareza a predominância da oralidade em face da palavra escrita. Então, eu vejo que o júri tem os pontos positivos, os pontos negativos, que a gente tem que melhorar os pontos positivos, justamente porque o júri é uma garantia fundamental que foi pensada para que o acusado tenha um julgamento mais justo, um julgamento popular, e não para que aconteça justamente o que está acontecendo. Inclusive, Auri Lopes, ele fez uma ponderação que eu achei bastante interessante. Ele disse o seguinte, gente, o júri, ele tem por objetivo genuíno os crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, no latrocínio, o resultado final, ao fim e ao cabo, é uma morte. Mas o objetivo não era a morte, era a questão patrimonial. E, portanto, ele é um latrocínio que vai ser julgado pelo juízo comum. Por que não se pensa em um tipo penal lá para o crime de tráfico? Porque, de fato, muitos e muitos júris têm como pano de fundo o tráfico. Então, nessa situação específica, se pensar em tipo penal, agora, extinguir o Vou júri, fazer um eu não sou a interrupting favor. Eu aqui. acho Vou que fazer um interrupting rapidão. Você falou do homicídio inspirado pelo tráfico ou pelas facções criminosas, diga-se de passagem. Existe um projeto de lei de autoria de um senador mato-grossense, para tipificar o crime de narcocídio. Narcocídio é Nossa, essencialmente um latrocínio versão disputa é. de facções e tráfico de drogas, com uma redação péssima, super confusa. E eu achei interessante que, na minha opinião, a intenção deles era inserir como crime contra a vida, mas não é um crime contra a vida. Vai ter o mesmo destino do latrocínio. Benza a Deus se esse trem for aprovado, né? Não é para ser aprovado, porque não faz sentido nenhum, com punições altíssimas e absolutamente desnecessárias, quando a gente sabe, né? A gente já discutiu guerra às drogas aqui mais de uma vez. Você está no mudo, Gina Muniz. Ah, Não, você não mas está eu falando comigo. foi para acho falar aqui com que o que Marina, ela quis Fernando. A gente tenta ter dizer elegante e Fernando entrega a gente. é, eu acho pelo que eu entendi da Gina, o Auri defende exatamente isso. Mas eu acho, Gina, que no final, ali, eu acho que é uma busca, assim, quem sou eu para falar, né, da posição do Auri? Mas é uma busca ali de tentar secar um gelo. Eu acho que a gente já tem a solução. A solução já está dada, que é o que vem fazendo os tribunais superiores, é fazendo um colocando o que não existe em dúvida para a sociedade,
e que a pronúncia tem que ser um filtro de admissibilidade sério da acusação. Se Sim. nós deixássemos pro plenário tão somente os casos em que os jurados têm que julgar, seria salutar, mas a gente manda tudo, a gente manda aqui no Rio a tribunais do júri em que resistência, a pessoa é claramente uma resistência, tem uma troca de tiros, vai tudo para o júri. Aí chega no tribunal, tudo é desclassificado para o crime de resistência. Não atingiu o policial, vai no homicídio. Olha como isso sobrecarrega um tribunal do júri num regime bifásico. E a gente teve aqui no Rio também, até um dos advogados participou aqui do nosso podcast, o Tiago Minanger. Ele é advogado de um caso aqui bastante, eu acho que deve ter repercussão aí no Brasil inteiro, o caso Henri, que é aquele de um vereador, Jairinho, e da mulher. Sim, sim. Repercussão nacional. Repercussão nacional, então É um vocês menino que conhecem. não é o Henry do Borel, não é o... Isso, Henri Borel. A juíza, num juízo de admissibilidade da pronúncia, afastou em relação à defendida do Tiago a questão do crime de tortura e do crime de fraude processual. E foi para o Tribunal de Justiça, né, recurso do MP. O que o Tribunal de Justiça falou? Não, quem tem que decidir é o juiz natural da causa. Não avaliou a prova a partir assim, tem mesmo elementos para a pronúncia? Não, é sempre assim, lava-se as mãos, quem tem que decidir são os jurados. Então, essa é a cultura, né? Ainda mais nos casos de repercussão, corajosa foi, eu acho. E não tô, assim, eu não conheço os membros, mas é muito corajosa uma juíza lá do Tribunal do Júri em pronunciar alguns crimes por evidente excesso acusatório. E, claro, o que o tribunal fez? Mandou tudo para o júri. Quando essa filtragem é muito importante. Eu não conheço, gente, o processo nas suas, assim, pequenezas, mas eu sei que uma juíza de primeiro grau colheu toda a prova e pronunciou num caso desse, certamente ela encontrou elementos bastante robustos. E aí o Tribunal de Justiça, o que eu percebi do que eu li, ele não analisou a prova na profundidade, ele simplesmente falou, olha, quem tem que avaliar são os juízes naturais da causa. E isso é que enfraquece o tribunal do júri, porque a gente E tem leva mais um tudo. detalhe, né, Rafa? Além de toda Ah, a questão processual importantíssima que você falou, ainda tem o gasto público desnecessário, sim. né? Que Carésimo, existe né? um custo. A plenária é Então, carésimo. assim, enquanto a pronúncia não servir de fato como um juízo de admissibilidade, nós teremos aí esse problema que Rafa falou, que é um problema muito comum, até pelo excesso de trabalho, é como se dissesse, não, vou passar esse para frente, vou dar seguimento, e mais lá para frente se resolve as nulidades ou os outros problemas. E aí vem essa série de efeitos a reboque. Há quem defenda, e aí eu acho que é uma proposta interessante, nunca estudei a constitucionalidade dela de forma aprofundada, aí quem nos dirá é quem tem coluna semanal no Conjur sobre Tribunal do Júri, né, Gina Muniz? É a ideia de se tornar algo opcional. O acusado poderia se manifestar em uma determinada fase do processo, se ele deseja ser julgado pelo juiz singular, ou se ele abre a mão da garantia que é dele, do tribunal do júri. Fala, não quero aquela papagaiada, eu sou réu, confesso, tá, vai, me condena aqui e pronto. Ou ao contrário, fala, não confio na isenção do tribunal do júri, mas confio na imparcialidade do juiz singular, porque é concursado, porque isso, porque aquilo. Eu acho que é uma proposta interessante. De novo, nunca parei para analisar a fundo, porque assim, né, garantias não são apenas daquele indivíduo, mas do sistema como um todo. Mas de toda forma, é algo a se pensar. Coloca aí como tema para vocês na coluna, Gina, porque eu tenho certeza que você, Denis, o Faux, Interessantíssimo. poderiam colaborar muito com esse debate. Vamos estudar, né? A princípio, eu não vejo a ideia com bons olhos, mas vou estudar e, quem sabe, amadurecer.
é uma ideia nova para mim. Deixa eu estudar, deixa eu me familiarizar para que eu possa debater fundamentando e não apenas achando. Porque, a princípio, eu penso até mesmo na questão da isonomia. Um réu A de uma comarca X tem um juiz que tem um posicionamento garantista e para ele vai ser benéfico, ao passo que um réu B, na mesma situação, o juiz lá é um juiz que não é garantista, um juiz altamente punitivista, e aí um vai ser julgado pelo tribunal do júri, o outro vai ser julgado pelo juiz singular. Eu já vou pensando pelo plano da isonomia, essa ideia não me agrada, mas é como eu estou dizendo, é algo incipiente que eu realmente preciso aprofundar para que eu possa dar a minha opinião de forma fundamentada. Eu vou É meter minha algo a colher. se pensar, Eu, né? eu acho que se a pessoa pode optar, sendo uma escolha ali com direito à presença da defesa técnica, sendo Assim. bem instruído, eu acho que é isso. Olha, esse juiz aqui é melhor, vai para o júri que você pode ter. Aqui você vai ser condenado na certa, então tenta o júri. Ou não, esse juiz faz uma análise da prova melhor. Eu acho que valeria. Eu só não sei se não esbarra nessa questão de ser uma cláusula pétrea e que você pode ampliar o júri e não reduzir. Que quando você dá essa possibilidade de optar, você estaria diminuindo uma garantia. Mas eu acho que sendo uma escolha aí tendo o acesso à defesa técnica e sendo realmente depois de uma instrução, olha, E Eu essas, levanto essas, outro ponto, essas gente. A questão, opções negociais no processo penal estão cada vez mais presentes, né? sim, sim, mas aí eu levanto dois pontos. Primeiro ponto que eu fico a pensar é a questão do argumento de autoridade. Vejam só como o Ministério Público iria deitar e rolar em plenário do júri com o seguinte argumento. Vejam, por que que ele fugiu do julgamento do juiz técnico? Já mas que aí era uma podia opção, vetar, não, sim, mas um exato. lugar em que ainda não foi vetado os antecedentes, o Ministério Público deita Não, e mas rola com os vindo a antecedentes do réu. reforma, Assim, se vetasse, não, mas mas isso é vindo um a ponto. reforma, Outra estaria questão também. vedado esse tipo de argumento de autoridade, né? Pensando num sistema aí que viesse bem redondinho, né? Mas Outra eu não coisa que sei, eu... Qual eu o outro, diria para os Gina? Acho jurados, ia falar, legal, hein? ó, ele preferiu vocês porque ele confia mais em vocês do que no juiz coxinha. Tem mais um Bom, detalhe É, também que eu fico preocupada. Eu gosto da ideia, em tese, da justiça negocial, mas muito me preocupa a forma como isso é concretizado no ordenamento jurídico brasileiro. O ANPP mesmo, eu costumo dizer que muitas vezes é um acordo de adesão, mas justamente como uma forma de desafogar o judiciário, ainda que com a presença da defesa técnica, de nós, defensores, advogados, muitas vezes o acusado, poxa, mas e se eu for? Se eu for, vai ser pior. Muitas vezes ele acaba escolhendo realmente com vontade de fugir daquele processo penal tradicional, né? Que lá na criminologia, né, Fernando, outrora era chamado de cerimônia degradante. Então, assim, enfim, é um tema no mínimo interessante e que tem muito pano para discussão, né? escreve lá que eu quero ler depois os seus argumentos. Mas era isso, né, gente? A gente já falou até bastante. Acho que para variar a gente fugiu do tópico central, né? Mas a gente ficou falando Julgar de o tema, reprovados na prova. Gente, só para aqui, já que o tema é júri, né? Realçar uma coisa que eu e Rafa já conversamos quando lá do episódio da Boate Kiss, mas essa semana, né, o Barroso conseguiu ir além. Além de dizer que o artigo 492 lá na linha E, que fala da prisão automática do júri, além de dizer que é constitucional, ele disse que não há necessidade sequer desse patamar de 15 anos, né? Foi condenado pelo júri, é prisão. Aí é muito contraditório, porque o STF, né, lá nas ações diretas de constitucionalidade 43, 44, e acho que a outra é 54, diz que é proibida a execução provisória da pena em segundo grau. Aí o STF vem para dizer que é possível a do em júri no primeiro primeiro, grau, né? tem qualquer questão de pena, independente da pena, e ainda resolve fundamentar isso na soberania dos veredictos. O que, que tem a ver a soberania com a prisão? Um direito consagrado constitucionalmente em favor do réu sendo utilizado contra ele.
Sim. Meu Não, e Deus. mais, a soberania, ela não pode ser aliada a essa imutabilidade dos fatos, porque, cara, como a gente também já Existe o discutiu aqui artigo mais uma noventa e vez, três, olha, né? júri é um manancial de nulidade. Você pode rever em revisão criminal depois, você tem um recurso, pelo A menos um recurso de apelação. apelação, para discutir se a decisão foi ou não efetivamente proferida conforme a prova dos autos. Então, cara, é muito interessante como um ministro que é tão progressista em algumas áreas pode ser tão conservador em outras. Não dá para entender. Isso que dá botar procurador de Decisão Estado soberana. para ser ministro do STF. Não, Decisão soberana não significa dizer decisão inatingível. São e é uma coisas garantia. distintas. A Quantas soberania é vezes a uma gente vê a garantia para o réu, como reversão, né? você disse. Pois é. Gente, a lei é igual quando teve toda a discussão sobre do trânsito em julgado, que o Barroso também capitaneou. Ele estava lá no 6-5 depois que virou a decisão acerca de ter a presunção de inocência até o trânsito em julgado. As pessoas também interpretaram o que é trânsito em julgado, se não trânsito em julgado, né? Não Gente, tem e vocês meio trânsito em julgado. Por que Agora ele que vai o falar que marco 15 anos é o constitucional, quê? Que 15 por que que o anos marco é. constitucional tem que ceder para uma construção jurisprudencial? E vocês sabem Nossa. quem tem uma argumentação excelente de não se poder usar uma garantia criada ou esculpida na Constituição contra o indivíduo? O próprio Barroso, Barroso. quando ele fala que isso seria igual condenar alguém com base na lei de anistia. É exatamente o que ele está fazendo. Alguém podia Arrasou. passar aquele vídeo dele, né, na sustentação oral do casamento, da união homoafetiva e falar, olha aqui, né, você está indo contra o seu próprio argumento, amiguinho. Mas, enfim, vida que segue, né? É, Gente, já que enfim. falamos de júri, eu quero mandar aqui um abraço para a comissão do júri do Estado de Pernambuco. Eu tive a honra de participar dos debates da comissão essa semana e foi bastante proveitoso, fui muito bem recebida. Então, deixo aqui meu abraço. Arrasou. Gente, a pessoa é muito famosa, né? É a Vai. coluna, é comissão, é viagem, Cada mergulho é um É flash. dívida, Mas é, faz parte. Só progride faz quem faz parte. dívida. Pois é. Gente, é isso, gente. O papo ficou bom, hein? Vamos fazer um de júri, assim, específico? Eu tô com saudade. Vamos, Vamos, vamos. depois a gente grava outro episódio falando só de júri. Depois a gente pode falar da questão probatória, da seleção dos Clemência, jurados, É, clemência, tem muita eu coisa. já falei com o clemência, Paulo número de Thiago jurados, também, sobre os rol do da artigo sociedade. 478, a DPF da Legítima Defesa da honra. Trazer Denis Gina aqui para falar de júri. Com Denis. certeza. Bom, Fechar com chave de ouro. Então, é beleza, isso. Denis gente. Sampaio está E convocado. já que estamos aqui tergiversando total, lembrar que nós temos um episódio com Carla Carol, que para quem vai fazer Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela é examinadora externa da Banca 2. Nós falamos de júri, gente, né, numa perspectiva ali, né, do feminismo na questão do júri. É bom Então, para o candidato quem ver o vai perfil, fazer né? tem que ouvir. Hã? O candidato fazer uma análise de perfil do examinador, isso é bem importante. É, ó. Verdade. E o episódio, eu não participei. Eu não lembro por quê, mas Você eu não vê, participei mais desse. um, Pois é. né? Mas eu ouvi depois Vamos que descontar seu realmente ficou salário, muito viu, legal. Fernando? Pode Muita deixar. falta. Você está. É, Fernando, você A gente tem tá, que tá começar a super. vender merchandise aqui para os intravenosos, né? Para... É Eu verdade. prefiro Naveiers. Você quer os intravenosos. Pois é. Então, beleza, gente. É isso aí. Então Na vai ser. veia! É Na isso, na veia! veia!